Uma das coisas que nós podemos falar sobre discipulado cristão, meus irmãos, é identificação. Basicamente, o verdadeiro cristianismo é identificação. Mas a identificação com o quê? É a identificação com Cristo. Quando nós começamos a carreira cristã, nós queremos expressar a nossa fé, e uma das ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou foi o batismo, não é? E Paulo, quando fala sobre batismo, ele fala exatamente sobre isso, identificação. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós identificamos com Jesus na sua morte, e então também nos identificamos com ele na sua ressurreição. Devemos andar, como Paulo diz aqui, em novidade de vida. E sabe, essa identificação com Cristo é muito importante, mas ela deve ser uma identificação do cotidiano. Jesus, quando chamou os seus discípulos, e ele expressou que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Identificação com Jesus. Sabe que hoje a simbologia da cruz ganhou muitos significados, mas na época de Jesus, quando ele falou sobre a cruz, ele falou sobre um instrumento de tortura e execução. Então ele estava falando de morte. E muitas vezes nós romanceamos isso, mas ele estava falando de morte. Mas que tipo de morte? É morte para o velho homem pecador. Então, cada dia eu reafirmo a minha identificação que aquele velho homem está morto. É o que Paulo diz, por exemplo, quando ele escreveu aos Gálatas. É muito interessante o que ele diz lá em Gálatas capítulo 2, no verso 19, no final ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, e a si mesmo se entregou por mim. Há uma identificação, e eu estou crucificado com Cristo, eu estou morto com Cristo, não é? O velho homem está crucificado com Cristo. O novo homem que anda em novidade de vida, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você é cristão, você foi selado com o Espírito da promessa. Se você é cristão, você tem um Espírito de Cristo. Então, não é você mais que manda, é o Espírito de Deus que te orienta no viver. A vida não é mais centralizada no eu, é centralizada em Cristo, sabe? É por isso que nós devemos entender o que Jesus estava dizendo: a si mesmo se negue, morre para si, mas vive para Deus. Paulo tinha essa identificação e ele se expressa-se também lá em Filipenses capítulo 3, depois que ele fala que o que antes para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Capítulo 3, no verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas, meus amigos, nós precisamos de entender que cristianismo é identificação com Jesus, é o eu estar crucificado com Cristo, não é? Morreu então o velho homem, morreu o homem cheio de justiça própria, e Paulo era fariseu, vocês se lembram disso? Morreu o orgulho, morreu a falsa piedade, morreu o engano,
morreu todas essas coisas. E o que morreu lá na cruz? O velho homem, o velho eu, não é? Eu diria que morreu o engano para ressuscitar o íntegro, não é? Morreu o materialista para ressuscitar o espiritual. Morreu o imediatista para ressuscitar o paciente e perseverante. Morreu o indolente e preguiçoso para ressuscitar o diligente e produtivo. Morreu o ambíguo para ressuscitar o sincero e íntegro. Morreu o manipulador para ressuscitar o obediente. Morreu o orgulhoso para ressuscitar o humilde. Morreu o que faz bullying para ressuscitar o que socorre aquele que é fraco. Morreu a autopiedade para ressuscitar o intrépido. Morreu o covarde para ressuscitar o corajoso. Morreu o temerário para ressuscitar o prudente. Morreu o acomodado para ressuscitar o empenhado. Morreu o cego para ressuscitar o homem e a mulher de visão. Morreu Maria vai com todas para ressuscitar o que segue a verdade, custe o que custar. Morreu o conveniente para ressuscitar o comprometido com a justiça e a retidão. Morreu o mimado para ressuscitar o filho obediente. Sabe, meus irmãos, quem é que deve estar crucificado? O velho homem, para que ressuscite o novo, que possa andar em novidade de vida. Se você é discípulo de Jesus, você tem que estar identificado com Ele na sua morte, mas também na sua ressurreição. Sabe que Paulo escreveu para os Colossenses: fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Qual é a nossa aspiração? Tudo muda quando eu estou identificado com Cristo. Nós somos uma comunidade chamada de cristãos. Cristãos são pessoas que imitam a Cristo. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, nós nos identificamos com Cristo. Nós também encarnamos, enquanto igreja, a missão que Cristo nos deixou. Por isso, se você quer realmente seguir a Cristo, você deve ter esta ideia de que eu tenho que também me identificar com Cristo na sua morte, para experimentar a vida nova, a vida de ressurreição. Então, é fazer, pois, morrer a vossa velha natureza terrena, e que você e eu, e nossa igreja, seja revestida do novo homem criado por Cristo. Sabe, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos lembramos do que Jesus Cristo fez, e de uma certa forma, Ele deixou este memorial, e nós entendemos a ceia enquanto memorial, e é exatamente isso, para que eu e você não me esqueça daquilo que nós cantamos: Jesus pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu não posso dimensionar o que seja isso na sua totalidade, mas eu posso crer que Ele o fez de uma forma completa. Ele pagou. Hoje de manhã nós falamos sobre um Deus de amor e um Deus que se ira. Como é que equaciona-se isso? Lá na cruz do Calvário, esta equação foi resolvida, porque a ira de Deus contra o pecado e contra aquele que comete pecado, ela foi descarregada em Jesus para satisfazer a sua justiça e a sua santidade. E eu que não merecia nada, e isto eu recebo a salvação, isso é graça. E eu que merecia a pena do pecado, que é a morte, não recebo esta pena, porque Jesus recebeu-a no meu lugar. Meus queridos, sabe, nós precisamos realmente pensar o que Jesus estava realmente querendo dizer. Se você quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sem morte não há ressurreição. Nós temos que estar identificados com a morte. Morte para o pecado, morte para uma vida alienada de Deus, para uma vida de comunhão com Deus. E é isto, meus queridos, que é ser cristão, estar identificado com Cristo, ressuscitar um novo homem criado
por Ele, que realmente, este é um desafio diário, sabe? De manhã, quando tu abres os olhos, para quem você vai viver? Como você vai viver? Você vai viver como o velho homem, ou você vai viver como o novo homem? Você vai dizer não ao velho, e sim à novidade de vida, e permitir que o Espírito de Deus use sua vida para realmente anunciar essa mensagem. Você se torna servo de Cristo e ao mesmo tempo você se torna livre em Cristo. A identificação com Cristo é a porta para a verdadeira vida de alguém que é como um recipiente do amor do Pai. É esse amor que nós precisamos, o amor do Pai. Quando sei que sou amado, não preciso mendigar amor e nem manipular para obter amor. Eu sei que sou amado por Deus. E isso é suficiente para eu ser emocionalmente saudável, seguro e tranquilo. O verdadeiro amor, como diz o apóstolo João, lança fora todo o medo. Sabe, você não precisa ter mais inseguranças, você está seguro, porque você é amado por Deus. Esse amor foi provado por Jesus Cristo, quando Ele deu a sua vida lá na cruz, por ti e por mim, mesmo que nós não merecêssemos, e continuamos não merecendo. Eu fui salvo pela graça, estou sendo salvo pela graça, e estarei salvo porque Deus é gracioso. E nós então, hoje, vamos celebrar exatamente isso, a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É um memorial. Nesse momento, como igreja, nós participamos da ceia do Senhor, lembrando aquilo que Jesus mesmo ensinou. Ele na última ceia, Ele tomou o pão e partiu, esse é meu corpo que é dado por vós. O Senhor disse isso, e também Ele disse, esse é o sangue da nova aliança, né? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Ou seja, essa aliança é um novo compromisso que Deus faz conosco. Aliança significa compromisso. E sabe, não existe verdadeira igreja, verdadeiro cristianismo sem que eu também esteja comprometido com Cristo. Jesus, Ele deu a sua vida e derramou o seu sangue, firmando um novo pacto, um novo compromisso conosco. Portanto, não é uma graça barata, é uma graça que nos chama também ao compromisso. Nós estamos identificados com Cristo, identificados com o povo de Deus, e é como povo de Deus que nos reunimos. Eu sempre gosto de lembrar que quando Jesus estava ali, Ele estava diante da mesa, e sempre gosto de lembrar que mesa é um lugar de comunhão, mesa é um lugar em que nós participamos da mesma refeição. Nós convidamos para a nossa mesa as pessoas da família, as pessoas que nós queremos bem, e Jesus chama os seus discípulos a participar da mesa. Isso é comunhão, não é? O que a palavra comunhão significa? Nós temos algo em comum, partilhamos o mesmo pão, nós partilhamos o mesmo cálice. Nós partilhamos a mesma sorte em termos de nosso destino, é o mesmo. Nós sabemos, nós partilhamos também a comunhão na missão de proclamação. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a sua morte até que Ele venha. Quando participamos da celebração da ceia do Senhor, nós somos remetidos a esse momento fundante em que Jesus distribuiu a ceia para os seus discípulos. Mas também almejamos um momento que nós vamos celebrar com Ele na eternidade. E neste momento, então, atualizamos um facto passado e antecipamos com esperança um facto futuro. Porque cremos que aquilo que Jesus Cristo fez é real, é verdadeiro e é atualizado na minha vida enquanto discípulo de Jesus, comprometido em estar identificado com Ele, dizendo como o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e este viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Que este seja o Espírito com que eu e cada um de vós possamos participar da celebração da ceia do Senhor.
Muito bem. Como é que nós fazemos a celebração da ceia do Senhor? Para você que está conosco, não tem estado conosco em outros momentos, a ceia do Senhor, nós frisamos sempre, ela é um memorial, tá certo? Primeira coisa, quem pode participar da ceia do Senhor? Quem de facto está já comprometido com Cristo, o conhece como Senhor e Salvador e tem dado testemunho público pelo batismo, está em comunhão com a comunidade do povo de Deus, que é a igreja. Não precisa ser esta igreja, mas sendo uma igreja da mesma fé e ordem que esta, está tudo bem para nós. Agora, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você está de fato em comunhão com Deus, está de fato em comunhão com seu irmão, mas você sabe. Então, faça um autoexame antes de tomar os elementos da ceia do Senhor. Não é o pastor que faz o exame de como está a sua vida. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a sua atitude, olhe para a sua posição diante de Deus. Se há alguma coisa que você precisa confessar, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fale com Ele. Agora, o que eu peço é que quando você se aproxime-se com essa alegre reverência que nós nos aproximamos de Deus. Alegre porque traz-nos alegria, e reverência porque Ele é um Deus santo e temível, não é? Então, com esta alegre reverência, nós nos aproximamos de tomar a ceia.